Segundo o Seminário Cervejeiro de Jacareí, acontece nesta semana. Falta de exercícios físicos pode ser fator de risco grave ao coração. Educa Mais Jacareí oferece cursos de desenho e também estilogravura. Hoje vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros de 2018 e mudanças na tabela de frete. E também vamos ficar por dentro das notícias dos atletas aqui da nossa cidade. Notícias, informações e prestação de serviços. Está no ar o Bom Dia Jacareí. Olá, agora são 9h02 da manhã, mais uma semana começando. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigada a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 39.2 UHF, pelo 12 da NET ou também pelas nossas redes sociais. E aqui comigo a jornalista Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Ótimo começo de semana para todas nós. Ótimo começo de semana para você que nos assiste. E lembrando que você pode participar mandando as suas perguntas através das nossas redes sociais. E participe do Bom Dia junto com a gente, interaja conosco. Para começar o nosso jornal de hoje, vamos conferir algumas notícias que foram destaque nos últimos dias no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí. Justiça confirma a decisão que reabre caminho para a construção da Havan. A gente já vem comentando disso desde o ano passado, então, de fato, agora o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo confirmou a decisão que abre, então, o caminho para essa construção da loja Havan, que vai ser construída em parte da área da Oca, lá no Jardim Primavera, na região leste da cidade. A decisão foi publicada na última sexta-feira e foi tomada por unanimidade pela 13ª Câmara de Direito Público. A Justiça confirmou que parte do terreno de 55 mil metros quadrados, onde antes estava a Oca, continua sob embargo até o julgamento do mérito da ação pelo Ministério Público. Mas a outra fração, de 17 mil metros quadrados, que foi alugada para a loja Havan, está liberada. Essa área fica ali entre a Rodovia Geraldo Scavone e também a Avenida Getúlio Vargas. Na verdade, ali onde está a região onde tem um campo de futebol em frente à rotatória da Gates. Então, a ideia é que a obra realmente agora comece, porque foi liberado para a construção da loja Havan. Próxima notícia do jornal O Vale. Prefeito Isaías faz força-tarefa em Jacareí para ter 100% do esgoto tratado. Pois é, a gente continua falando sobre o saneamento básico, que a gente já tem falado nas últimas semanas, que após chegar aos 76% de esgoto tratado, o prefeito Isaías quer atingir os 100% até o fim da gestão dele, até o fim de 2020. A prefeitura vai ter força-tarefa para atender bairros não contemplados pela rede coletora de esgoto. A duplicação da estação de tratamento central, prometida para o início de 2020, será responsável por atender toda a área urbana que requer o serviço. O tratamento individual que deve funcionar no sistema fossa-filtro para esse tratamento é previsto um gasto de R$3.300.000. A prefeitura fornece o projeto e o material ao munícipe que faz a implantação. Com o sistema, a expectativa é atender a 2.680 famílias. Duas notícias boas aqui para a nossa cidade. Agora a gente vai lá para o Senado Federal, a Agência Senado. Senadores anunciam manifesto por veto a projeto de abuso de autoridade. Um grupo de senadores vai entregar hoje, dia 26, para o presidente da República, então, esse manifesto pedindo o voto integral para esse projeto de lei de abuso de autoridade. A proposta, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 14. Os senadores consideram que o texto impõe riscos a investigações, principalmente relacionadas ao combate à corrupção. O abaixo-assinado, então, teve aí a adesão de 35 senadores. Eles explicaram que a medida atende aos apelos da população pela continuidade das ações como a Operação Lava Jato, que foi desencadeada pela Polícia Federal. Agora a gente vai ver notícia da Câmara dos Deputados.
Comissão proíbe cobrança da primeira via de diploma por universidades e escolas. Pois é, Leilane, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que veda a cobrança da primeira via de diplomas e outros documentos acadêmicos por universidades e escolas públicas e privadas. A proposta insere a medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E pelo texto, a exceção ficará por conta da expedição de diploma em apresentação decorativa, com papel ou tratamento gráfico especiais, e isso pode ser feito por opção do aluno. O projeto de lei será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Tá certo. A nossa última notícia agora vem lá de Brasília também. O governo abre estudos para privatizar Correios e mais 8 estatais. Então, essas normas, a ideia é que elas sejam privatizadas total ou parcialmente, ou firmem também parcerias com a iniciativa privada. Entre as empresas, além dos Correios, o governo quer privatizar a Telebrás, o Porto de Santos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, também de ativos, Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada e também a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A ideia, então, é que essas 9 empresas sejam privatizadas. Essas foram as nossas notícias do Senado Federal. E agora, nesse primeiro bloco, a gente vai relembrar um pouquinho de como foi a greve dos caminhoneiros do ano passado, que afetou o Brasil todo, inclusive a nossa cidade. Aqui teve falta de alguns alimentos, os supermercados ficaram ali desabastecidos, teve também paralisação do transporte público. Então, afetou não só o Brasil, o Brasil todo de forma geral, e também influenciou em questões como importação. E a gente recebe agora o Everaldo Bastos, que é do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga do Vale do Paraíba, para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Everaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Liliane, bom dia, Cibele, bom dia a todos da cidade de Jacareí. Como a gente falou, no ano passado a gente viveu um momento único aqui para o nosso país, que foi a paralisação dos caminhoneiros por todo o nosso país, o que afetou aí a questão de abastecimento, de transporte. E, de fato, a gente conseguiu enxergar aqui, a gente está até vendo algumas imagens que aconteceram aqui na nossa cidade, a gente conseguiu enxergar realmente a importância do trabalho que vocês fazem, Everaldo? Às vezes a gente não tem essa dimensão do trabalho de vocês. Eu queria que você contasse da sua visão, como é que foi vivenciar esse momento. Olha, acho que foi um momento único, para todos os caminhoneiros, especialmente para mim, que sou um representante da categoria, E eu acho que uma outra greve igual aquela, acho que nunca vai mais haver. Mas foi um momento especial, porque mostramos, a força de trabalho e a força que nós temos nesse país. A gente entregava todas as cargas de uma forma mais quieta, Então a gente saía de madrugada, fazia a entrega, quando você chegava, todo mundo já tinha um cafezinho, o leite quentinho dentro de casa. Mas a crise do caminhoneiro já vem se arrastando há muito tempo, E em 2018, praticamente foi o estopim. Chegamos no momento que nós estávamos pagando para trabalhar e ninguém pode continuar trabalhando sem sua remuneração, uma remuneração decente, pelo menos que faça a manutenção no veículo. E nem isso a gente estava conseguindo. Agora, Everaldo, essa greve que eu acredito que entrou para a história do nosso país, ela teve algumas decisões importantes tomadas pelos administradores do nosso país. Eu queria que você comentasse como que isso foi importante para vocês. Olha, várias medidas nessa greve foram adotadas, Uma que eu acho muito importante, que foi a questão do eixo suspenso. O caminhão tem um equipamento que é caro, que em momentos que ele está com o caminhão vazio, ele suspende esse eixo e para economizar pneu e, ao mesmo tempo, economizar o pedágio, E, através de uma manipulação lá dentro da própria NTT, essas concessionárias começaram a cobrar por esses eixos suspensos. Você acha que não, mas se você pegar de São Paulo a Rio, isso vai representar mais ou menos R$150 no bolso do caminhoneiro. E outra, o caminhoneiro, quem paga o pedágio do veículo carregado é o dono da carga, é o embarcador, isso já é por lei. E vazio é o caminhoneiro. Então, ele pagava por uma coisa que ele não estava utilizando.
Foi uma das medidas que o governo tomou, que foi pedido nosso em 2015, está em lei desde 2015, porém, só as rodovias federais estavam cumprindo. Nós também tivemos a MP 831, que ele fazia, que ele cedia parte das cargas da Conab para os caminhoneiros autônomos, né? Queríamos que estendesse também para os Correios, para a Petrobras e para a Hemobras, mas no momento só pôde fazer pela Conab, né? Mesmo assim não está funcionando, mesmo ter sido promulgado a lei, a MP 831 virou lei, né? Mesmo assim a Conab ainda não tem estendido esse tipo de carga para o caminhoneiro. E quando estende o volume pior que ele tem lá dentro. Então é uma reclamação que nós estamos trazendo dentro do Fórum do Transporte, né? O Fórum do Transporte foi criado em 2015, ele está dentro do Ministério da Infraestrutura e ele tem força até de promover alterações de resoluções, né? Não tem como promover em leis, ele promove em leis, mas tem que passar pela Câmara e pelo Senado e após a sanção do presidente. Mas alterações de resoluções e a mesmo até solicitar decretos presidenciais, o Fórum tem essa prerrogativa. Mas o que mais nos ajudou foi a tabela mínima de frete, foi o piso mínimo de frete, né? O caminhoneiro, ele saía do estado de São Paulo, saía do Sudeste, né, para generalizar melhor, e ele ia com a carga até o Nordeste, vamos supor. Ele saía daqui do Sudeste com um preço compatível, né, para ele levar a carga do ponto A ao ponto B, e ele era bem remunerado para fazer esse trabalho. Porém, no retorno, ele já voltava com frete bem abaixo, então não compensava. Então foi essa diferença de região que também explodiu um pouco a tabela mínima de frete. Então, com o piso mínimo, isso ia regular, né? Ia regular o que a gente poderíamos subir com um valor compatível, né? Pelo menos para a gente fazer a manutenção do nosso veículo e voltar com um valor também compatível. E outra coisa que nós tínhamos, com a política da Petrobras, que é a política de reajuste da Petrobras, a gente saía com a viagem daqui, com o valor do frete daqui da região do Sudeste. Quando nós chegamos lá no Nordeste, depois de 5 dias, o preço já era outro. Nós já tivemos prejuízo. Tinha essa variação, então, exatamente, de estado para estado. Exatamente. E com a lei do piso mínimo, que é a lei 13.703, existe um gatilho de reajuste do óleo diesel. Então, e também alteramos essa política, né, da Petrobras. Com o piso mínimo, vocês podem reparar que o combustível só veio baixando. Entendeu? Só veio baixando. Conseguimos manter o combustível, principalmente o diesel, num valor bem inferior do que nós estávamos naquela época. Hoje acho que está R$3,50 e pouquinho. Daquela já está beirando mais de R$4 já. Então a tabela mínima, o piso mínimo veio para regular essa prestação de serviço, né? Sem isso a gente não consegue fazer um trabalho com segurança. Se você olhar os caminhões dos caminhoneiros, até mesmo para a Estrada da Saúde, que é um programa da Nova Dutra, praticamente toda a frota brasileira não há manutenção, não tem pneu, freios. O básico a gente não estava conseguindo fazer. Porque não tinha dinheiro, consequentemente não tinha como fazer uma manutenção do caminhão, vocês corriam perigo, outras pessoas que circulavam pelas estradas também corriam perigo. Exatamente. Então, assim, sem a tabela mínima, tem o piso mínimo que contempla, dentro da tabela mínima, contempla já a manutenção do veículo. Hoje, antes do piso mínimo, isso nem pensava na nossa cabeça, tinha que fazer remendo no caminhão mesmo. Por quê? Hoje você deixa de pôr um pneu, aí aqui vai virando uma bola de neve, amanhã você deixa de fazer um freio, aí quando você faz o freio, faz com material de segunda qualidade. E aí vira uma bola de neve e chega nessa explosão que deu da greve dos caminhoneiros. Foi um basta que nós demos. Né? Desculpa interromper, com essa tabela de frete mínimo, vocês caminhoneiros conseguem fazer a manutenção devida no caminhão e ainda conseguir o necessário para o sustento de vocês? Sim, a NTT, ela contratou a Exalc-Log. A Exalc-Log é uma universidade que ela tem esse know-how de custo de frete. E lá ela feriu, né? A metodologia que eles criaram, a fórmula que eles criaram para calcular frete está perfeita. Faltam alguns índices que a gente estamos discutindo isso dentro do Ministério da Infraestrutura, mas lá contempla assim, a manutenção, um pneu novo, uma recapagem,
contempla a jornada de trabalho, entendeu? A velocidade do caminhão. Então, assim, o que estava acontecendo no transporte? Além de não fazer a manutenção, a gente estava tendo um excesso de carga de jornada bem inferior do que a lei manda, bem superior do que a lei manda. Então, você via caminhoneiros rodar 2 dias, sendo que a gente poderia, um caminhoneiro autônomo pode trabalhar 14 horas por dia. Então, tinha caminhoneiro trabalhando 24 horas por dia para compensar essa diferença, para ele poder entregar a carga mais rápido, para ele ter mais viagem no mês. Com a tabela mínima, isso vai acabar. Porque, sim, quando você faz uma viagem, ele já está contemplada a manutenção, o IPVA, o seguro, que hoje o caminhoneiro quase nenhum consegue fazer o seguro do caminhão, né? Nós estamos tendo uma onda de roubo de caminhão aqui no Vale. Então, com a tabela mínima, assim, corrige tudo o que a gente precisamos. Legal, a gente vai rever agora algumas dessas medidas que o Everaldo acabou de falar para a gente, porque após o final da greve dos caminhoneiros no ano passado, 3 edições de medidas provisórias aconteceram e a gente acompanha rever agora quais foram elas. Uma das leis determina a isenção em todas as estradas do país da cobrança de pedágios sobre os eixos suspensos, quando os caminhões estiverem rodando vazios. Outra lei estabelece a contratação direta de cooperativas e associações de caminhoneiros autônomos para transportar no mínimo 30% da demanda anual da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A lei mais polêmica é a que cria a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicará todo semestre o preço nacional, definido com a participação dos caminhoneiros, das empresas embarcadoras e dos contratantes de fretes. O valor deve refletir os custos do óleo diesel e dos pedágios, as distâncias e o tipo de carga. Sempre que o valor do óleo diesel subir ou cair acima de 10%, a ANTT publicará a tabela incorporando essa variação. O tabelamento do frete é contestado por vários setores produtivos e pelas empresas que contratam os caminhoneiros. Bom, a gente viu aí que foram 3 questões importantes que envolveram aí essas modificações, como você falou. Uma das questões levantadas, Everaldo, é que dificulta muito que tem sempre um terceiro ali, né, entre quem contrata o serviço e vocês que fazem. Eu queria que você contasse pra gente, comentasse o que dificulta, né, vocês saem perdendo, porque geralmente a empresa ela afirma que paga o valor justo, mas o que chega até vocês não é o valor de fato justo. Com o piso mínimo de frete, né, com a publicação da tabela feita pela Exalquilog, provou, nem que mostrou, mas provou que quem paga o frete paga muito e quem transporta recebe pouco, né? Desde 2012, também teve uma greve de caminhoneiro em 2012, vimos sempre mostrando para o governo que precisava eliminar esse atravessador. Entre quem produz e quem transporta, sempre há de 1 a 2 ou até 3 atravessadores, né? Em Jacareí, o que mais tem hoje, nós temos um volume de carga em várias empresas aqui e essa prática continua, entendeu? Do atravessador. Então, geralmente, esse atravessador fica de 30% a 60% do frete. Então, o que nós estamos pedindo lá em Brasília, que a tabela mínima de frete, é menos do que o embarcador já está pagando. É menos que ele já está pagando. É tanto que numa proposta agora que foi enviada pela CNI, pela CNA e por outros grupos que compõem os embarcadores, né, eles querem fazer a contratação direta do caminhoneiro autônomo. O embarcador, só para esclarecer, é o contratante. É o contratante, aquele que produz a carga, entendeu? O atacadão, o pessoal da lata ali, a Johnson de São José dos Campos, a Sherry. Então, aquele que produz, ele quer contratar o autônomo direto, que é mais barato, né? Mas, nesse momento, nós precisamos alterar algumas leis, né? Que impede que o embarcador contrate o autônomo direto, né? Uma questão é o risco do vínculo empregatício, né? Porque queira ou não queira, vai ter subordinação, tempo e remuneração certa, que são 3 elementos que geram o vínculo empregatício. Nós oferecemos, em 2017, no fórum, o contrato coletivo, né? E de lá para cá viemos tentando negociar esse contrato coletivo. O próprio ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes,
ele ofereceu na última reunião esse contrato. É um acordo coletivo, está previsto em lei, né? Nunca foi feito um contrato coletivo de 2 patronais, né? Que o caminhoneiro é considerado um patronal, não é um seletista, não é um trabalhador com carteira assinada. Então, esse é um dispositivo que a gente poderíamos usar na contratação do caminhoneiro, que é o contrato coletivo, onde vai eliminar e criar obstáculo para que não exerça, não tenha esse vínculo empregatício. Outra é a questão do PIS e CONFINS. Quando a empresa contrata a transportadora, e a transportadora subcontrata, a transportadora ela se acredita do PIS e CONFINS. A transportadora, o atravessador. O atravessador, além de ele ser o atravessador, ele ainda se acredita do PIS e CONFINS. O atravessador, então, a gente pode colocar como se fossem as transportadoras. Geralmente todas são transportadoras, só que você tem as transportadoras que são transportadoras, entendeu? A Lourenço, que é aqui em Jacareí, que é do presidente do Sindicato das Empresas, essas são transportadoras. Agora, a grande maioria das transportadoras são transportadoras só de documento, de fundo de quintal, não tem pátio, não tem caminhão, não tem responsabilidade alguma. Então, quando acontece algum acidente, qualquer coisa desse gênero assim, do transporte, geralmente sobra para o caminhoneiro e sobra para o embarcador. E aquele cara que estava no meio já deu no pé, já sumiu. E já ganhou o dinheiro dele. Já ganhou o dinheiro dele. Então, assim, quem sofre nessa cadeia produtiva do transporte errado é o consumidor, que podia estar com um produto mais barato, e todo mundo na cadeia produtiva ganhando, o embarcador pagando frete menor, o caminhoneiro recebendo o que ele, não vou falar o que ele merece, né? O que é devido a ele, que pelo menos o custo rodoviário ele tem que receber, e por consequentemente o consumidor que vai ter um produto mais barato na prateleira dele ou no estoque dele lá. Ou seja, tirando o atravessador, sai todo mundo perdendo. Não, todo mundo ganhando. Não, desculpa, da maneira como o atravessador age, o embarcador paga mais caro, vocês não recebem o devido e o consumidor acaba pagando mais caro também. O que é incrível, né, que eu acho que nas discussões com os embarcadores lá, eles não estão discutindo o valor, eles estão discutindo a livre negociação. Eles querem manter a livre negociação, por isso que eles não querem a tabela mínima de frete, eles não querem a tabela mínima de frete impositiva, eles querem referencial. Entendeu? Eles não querem nada que force o mercado, eles acham que vão perder competitividade. Então a briga deles é para manter esse livre mercado. E a gente quer ela impositiva, então está nessa briga, não é nos números. É por isso que eles foram ao STF, vai ter o julgamento agora dia 4 de setembro, né? E que eu acho que é um momento decisivo para nós caminhoneiros, que nós vamos ter que tomar uma decisão após, né? No dia 4 de setembro vai ser votado se essa lei ela é inconstitucional ou não. Então, a partir do dia 4 que de fato ela vai começar a valer aí para todo o Brasil e, enfim, e aí a gente conseguir colher todas essas vantagens que você está falando aí pra gente. Se o STF entender que é constitucional, como a gente achamos que é constitucional, sim, né? Nas ações impetradas pela ATR, CNI e SNA, eles falam que fere, a Lei 13.703 fere a Constituição, né? No que tange a questão da livre negociação, do livre mercado, né? Mas nós não entendemos isso aí. Por quê? Porque não existe livre mercado entre o embarcador e o caminhoneiro autônomo. Não temos poder de negociação contra um grande embarcador. Vocês acreditam que vocês podem voltar à época antes da greve de 2018? Se o STF der inconstitucional, voltamos tudo que nós fizemos. Aí eu não sei o que vai acontecer, né? Se a categoria vai deliberar uma nova paralisação. Creio que não, porque nós temos uma responsabilidade com o país. Sabemos que não seria o momento ideal para isso. Mas vai depender da categoria. Se a categoria aprovar que deve parar, ela vai parar. E ninguém pode trabalhar também no prejuízo. Não tem como continuar. Pagando para trabalhar. Exatamente. Esse tempo que a tabela ficou vigente, deu tempo da gente respirar, fazer manutenção. Nós tivemos no sindicato um plano de renovação de pneus. Foi um sucesso. O caminhoneiro teve condições de comprar 10 pneus de uma vez só. E 10 pneus é nada, R$18 mil. É caro. Entendeu? Então, assim,
com a tabela mínima para a gente conseguirmos exercer nossa profissão com dignidade e segurança, que é o mais importante. A gente está falando bastante aí de questão de tabela, né? A tabela de frete ou de pisos mínimos de frete, ela é composta por custos fixos e também variáveis, além da negociação com o contratante. Veja o material produzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que explica direitinho como é feito esse cálculo. A tabela de frete tem o objetivo de definir o custo mínimo do transporte de cargas. E quando falamos de custo, estamos falando do mínimo que o transportador precisa para manter o caminhão funcionando em condições adequadas e prestando um bom serviço. Esses custos se dividem em dois tipos: custos fixos, que são aqueles que não variam com a distância percorrida e continuam existindo mesmo quando o caminhão está parado. Aqui podemos citar a perda de valor do veículo, a depreciação, o salário do motorista, os encargos sociais, entre outros. Já os custos variáveis são aqueles que aumentam quando a distância percorrida também aumenta e ficam praticamente no zero quando o caminhão não está sendo usado. Entre os custos variáveis estão a manutenção do veículo e o combustível, que é a maior parcela do custo total do transporte de cargas. Essa é a base da tabela de frete. Mas será que o valor que o transportador deve receber é apenas o referido na tabela? Não. Isso também vai depender dos custos do pedágio e da negociação do transportador com o seu contratante. Conforme definido em lei, esses gastos com pedágios devem ser cobrados do contratante. Além disso, devem ser negociados despesas de alimentação do caminhoneiro, tributos, taxas e valor do lucro para o transportador, entre outros acordos. Isso quer dizer que a tabela elaborada pela ANTT é apenas o mínimo que se deve pagar ao transportador, mas isso não significa que não se possa cobrar um valor maior, uma vez que outros itens podem ser incluídos no valor do transporte. Aí, de repente, você aí de casa está pensando, por que a gente está falando sobre greve dos caminhoneiros que aconteceu ano passado, por que a gente retoma esse assunto agora? A gente está falando tanto sobre isso porque no dia 4 de setembro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar todas as ações que questionam a constitucionalidade da tabela mínima de frete. O tabelamento foi uma iniciativa do então presidente Michel Temer para encerrar a greve de maio de 2018. Representantes dos caminhoneiros acenam com a possibilidade de uma nova paralisação, caso o Supremo Tribunal declare a tabela de frete inconstitucional. Por isso que a gente está conversando sobre isso com o Everaldo. Vamos ver uma matéria que fala sobre isso. Pessoal, entre os dias 1, 2 e 3 de setembro agora de 2019, haverá várias manifestações pacíficas pelo Brasil, panfletagens, adesivagens, carreatas, referente à Lei 13.703, que diz respeito ao piso mínimo de frete. No dia 4, será votada pelo STF. Se caso o STF der a inconstitucionalidade da lei, os caminhoneiros autônomos do Brasil simplesmente irão fazer isso daqui, pessoal. Encostar e parar. Vamos cruzar os braços, porque sem caminhoneiro o Brasil para. O caminhão não anda sozinho, não. O Brasil para, a gente viu que o Brasil realmente parou, mas é importante a gente destacar que na fala dele ali, nos dias, no começo de setembro, tem toda uma movimentação pacífica, né, Everaldo, de conscientização para a população da importância de que essa lei seja aprovada, da importância do trabalho de vocês serem valorizados, de vocês receberem o que é justo? Isso. O que ele falou ali é o que todo caminhoneiro está sentindo nesse momento, né? Como eu já falei no outro bloco, ninguém pode trabalhar no prejuízo. Então, temos duas decisões. Se o STF julgar constitucional, retomamos a mesa de negociação com os embarcadores para definir os números desse novo piso mínimo de frete.
Mas se for inconstitucional e a categoria deliberar, que eu acho que vai deliberar por parar, né? Não vai ser uma paralisação como aquela outra na rodovia, não acredito que vai ser dessa forma. Mas se eles deliberarem que vão parar, o sindicato vai apoiar essa paralisação, tendo em vista que ninguém pode trabalhar no prejuízo. Em números da NTT, e não parece ser tanto, caminhoneiros são 447 mil caminhoneiros no país. Porém, é aquele caminhoneiro autônomo. Só que o caminhoneiro autônomo não é só o caminhoneiro autônomo. Temos os microempresários. São que tem 1 a 3 caminhões. Então, que é aquele autônomo que teve que abrir uma MEI, ou ele achou melhor ser uma MEI por questões de financiamento, ou até questões de multa, né? De multa, para a multa não ir para a CNH dele, ele acaba abrindo uma empresa para fugir dessa questão da multa. Mas somando esses dois trabalhadores, nós passamos de 1 milhão. Ainda somos 70% do transporte de carga do país. Mesmo as empresas dizendo que se os caminhoneiros autônomos pararem, eles suprem o mercado, eu não acredito. Porque eles têm a falta de motorista, que hoje não tem motorista qualificado. Quem está qualificado está trabalhando. Até formar novos motoristas, o cara precisa de 3 a 5 anos para ser um excelente motorista, para ele pegar a prática, conhecer todas as rodovias, as formas de entrega, tipo de carga, forma que ele tem que amarrar a carga. Para ele ser um caminhoneiro de verdade, isso leva tempo. Eu, que eu tenho mais de 20 anos, estou aprendendo até hoje ainda, entendeu? Houve uma mudança na legislação referente à amarração de carga. Todos tiveram que voltar para o SESENAT, que é o nosso centro, é o SENAI, né, da indústria, do transporte, é o SESENAT, que nós temos aqui em Jacareí. Todos tivemos que voltar e aprender a amarrar a carga de novo. Mas, se for inconstitucional, que eu acredito que não vai ser, porque a própria PGR, através da Raquel Dodge, e a Advocacia Geral se manifestaram a favor, que é constitucional. Não há negociação entre um embarcador e um caminhoneiro. O degrau é muito alto, não tem como negociar. Geralmente eles impõem o preço e o caminhoneiro tem que levar. Aí ele se vê, não vou levar a carga, mas se vê 1 dia, 2 dias, 3 dias na porta da empresa. E chega um momento com esse custo, né, de 2, 3 dias na porta da empresa? Vocês recebem pelo caminho, mas pelo tempo parado lá vocês não recebem. Exatamente. Mesmo em 2015 conseguimos aprovar uma lei que estabelece um valor da estadia do caminhão. Então o caminhoneiro chegou no destino para carregar ou descarregar, ele tem uma carência de 5 horas. A partir da 5ª hora deve-se a ele hoje a 1,67 a tonelada a hora. Mas praticamente ele não recebe. Para receber você tem que ir lá, parar a empresa, chamar não sei quem e finalmente ir para a justiça para tentar ver o direito dele. Então o caminhoneiro está amparado de várias leis. Porém, são leis que ele não consegue ter acesso a elas, mesmo o sindicato. Não sai do papel, né, Everaldo? Não sai do papel, não é praticado. É o famoso que tem no Brasil. A lei não pegou, entendeu? Eu acredito que o STF vai julgar constitucional, tendo em vista que a PGR se manifestou a favor, né? Foi bem colocado pela Raquel Dodge, que fala que a dignidade humana e o caminhoneiro não tem como o caminhoneiro negociar. Isso é inegociável. Se estamos defendendo a livre negociação, então me dá o direito de fazer uma contraproposta naquele valor. E hoje nós não temos como fazer essa contraproposta. Everaldo, obrigada, viu? Obrigada pelas suas informações, pela sua participação. A gente aguarda então o dia 4 de setembro. Obrigada mesmo e boa sorte para que o justo seja feito, de fato. E eu acho que você tem um convite para fazer. Exatamente. É verdade. Eu queria agradecer a Cibele, a Leiliane e a toda a equipe que me deu essa oportunidade aqui de levar o sentimento dos caminhoneiros, né? E eu queria passar também para todos que os caminhoneiros têm uma responsabilidade com esse país, que é entregar a carga do Oiapoque ao Chuí. E também tem um convite a todos os caminhoneiros e a todos que estão nos assistindo e a toda a equipe, que 12 e 13 teremos nosso seminário e 14 e 15 nossa festa, que vai ser na nossa colônia de férias em Santa Isabel. Vai ser em Santa Isabel e vai ter várias palestras e, o mais importante, 14 e 15 a festa, que vale a pena conhecer nossa colônia de férias, que é bem administrada pelo nosso diretor Twin e pelo Casquinha. Vocês vão ver que era maravilhoso lá.
Quem gostar de pescar, leva a vara de pescar, entendeu? Quem gostar de jogar bola, leva a bola. Eu acho que tem bola, não precisa levar. A bola vai ter, né? Com vai certeza. ter. Agora, quem quiser nadar também pode levar a roupa de banho, que também tem uma piscina bonita, tem umas pedalinhas, tem tudo lá. Coisa maravilhosa. Está todo mundo convidado. Muito obrigada pela sua participação e fica aí o convite para você de casa, se quiser conhecer de perto mais essa união, né, dos caminhoneiros que rodam todas as nossas estradas e levam tudo que a gente precisa até dentro da nossa própria casa. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos com notícias do esporte. Bom dia, volta já. Nem todo herói usa capa. Nem todo vilão usa máscara. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa e são cometidos por integrantes da própria família. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento. Proteja a infância e seja um herói de verdade. Denuncie. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Na TV, a minha personagem sofreu assédio. Mas na vida real, milhares de mulheres sofrem assédio diariamente. Como lidar com isso? O seu corpo tem uma história única, que é só sua. E ninguém conhece seu corpo como você. Toda mulher tem direito de dizer sim ou não ao que a vida apresenta. Sobre saber que o seu corpo é a sua casa. E só você pode tomar as melhores decisões sobre ele. Sobre o direito de decidir. Quando, com quem e em que momento você se sente preparada para começar a sua vida sexual. E é seu direito ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. Acesse eladecide.org. Conte a sua história e compartilhe experiências. Você decide. Ela decide o seu presente e o seu futuro. Sexo, escolha e consciência. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus,
número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial. Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras, junte-se à ONU, compartilhe essa ideia. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. E a gente começa o segundo bloco do Bom Dia, trazendo a vocês alguns dos trabalhos realizados pelos nossos vereadores, apresentados na última sessão ordinária, no quadro Momento Legislativo. Está aí o nosso presidente da Câmara, vereador Abner de Madureira, do PL, que pede mais horários de ônibus para atender a linha do bairro Pagador Andrade, região norte, e a melhoria dos serviços prestados pela JTU Jacareí Transporte Urbano. Próximo vereador, então, é o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que faz pedido de informação sobre a interdição do campo de futebol do Jardim Emília, na região oeste de Jacareí, causada pela infestação de carrapatos. São eles, de novo, tão comentados carrapatos aqui em Jacareí. Próximo vereador, vereador Aderbal Sodré, do PSDB, que pede o motonivelamento e o cascalhamento das ruas Maia e Caripuna, localizados no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, na região oeste de Jacareí. Bom, e mais uma notícia importante: o Viveiro Municipal de Jacareí sofreu com 2 focos de incêndio no último domingo, ontem, no caso, dia 25, em áreas de capim com poucas árvores e também vegetação. Os focos de incêndio aconteceram no período da tarde e sua origem ainda está sob investigação.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação no mesmo dia, utilizando uma técnica chamada fogo contra fogo. E os focos foram controlados em cerca de 10 minutos. Essas informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Jacareí. Então, se você ficou preocupado com o incêndio que teve ontem no viveiro, foi divulgado através de redes sociais, saiba que o fogo já foi controlado e que já está tudo sob controle lá no viveiro. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala sobre esportes com a Marta Castro, que é diretora de recreação lá da Secretaria de Esportes. Seja bem-vinda mais uma vez, Marta. Obrigada, bom dia. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom, e ontem teve corrida, né, Sibeli? Sibeli participou da corrida ontem? Participei de várias corridas, mas não nessa corrida necessariamente. Estou até meio cansada, porque andei correndo despreparadamente, insanamente, sexta e sábado, porque é os únicos dias que eu tenho. Mas eu queria saber da corrida, que é o troféu Celebridade. Como é que foi a movimentação lá, Marta? Bom, foi bacana. A largada foi às 7 horas da manhã, né? A largada no Educa Mais Esperança. Nós tivemos lá em torno de mil atletas, né? Mil corredores inscritos, né, no Troféu Celebridades, e nós tivemos uma homenagem, né, ao nosso professor, nosso professor, o Pedrão, né, mais conhecido como Pedrão do Bicicross, né? E foi muito bacana, porque é um profissional, a ele na imagem, é um profissional que já está há um tempo na prefeitura, né? Todo mundo conhece, faz um trabalho muito gratificante aí, muitos atletas envolvidos, muita iniciação esportiva feita, então é bacana aí o trabalho merecido aí, o troféu para ele, né? E quantos participantes nós tivemos? Tivemos 1.000 atletas, por volta de 1.000 atletas. Tivemos 2 provas, 6 km e 12, e mais a caminhada de 2,5 km, né? Teve bastante gente participando ali. Isso, aí tivemos também depois uma aula aberta, um Urban Mix, né, bacana, envolveu todo mundo, foi um evento gostoso de realizar. Agora, uma outra notícia boa, a gente vem falando desde o começo do ano sobre os campos de futebol aqui da nossa cidade. Mais um foi entregue lá no bairro do Igarapés. Isso, foi no sábado, né, às 14 horas, nós tivemos a entrega da revitalização do campo do Igarapés. Os familiares do seu Nivaldo, né, tiveram presentes. E ainda a entrega da mais uma academia ao ar livre, né? Que nós teremos naquele bairro, as pessoas envolvidas lá que gostam de atividade física, aí uma boa dica para iniciar a sua atividade, né? Ou então fomentar essa atividade física nesse bairro aí, né? Legal, a gente vê as fotos, né? Viu as fotos? Acho como que é teve que até foi? um jogo. Teve o jogo, né? Foram os atletas do Guerreiros e do Guarani, né? São as equipes lá do bairro, né? São os atletas dessa equipe lá do bairro. Teve atividade para a criançada também? Teve Caravana da Alegria e o jogo, o Guerreiros e o Guarani, também os vereadores aqui da Câmara, mais os secretários estiveram participando. Prefeito, inclusive, Prefeito Isaías, isso, com certeza. Olha só, fica o convite para quando forem estrear um outro campo, avisa a gente aqui para ver o pessoal jogando futebol, né? Isso, os vereadores, o pessoal do Poder Executivo. Os colegas de Acho que vocês essa primeira aí. vez eles deixaram meio em silêncio isso para se prepararem, mas não fizeram feio não, que eu estou sabendo que o pessoal aí do Executivo e Legislativo fez bonito também. Fez bonito, foi muito bom. Parabéns aí aos atletas aí, né? Legal, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esporte. Mais uma opção para o cadastramento biométrico aqui na cidade. Por meio de uma parceria entre o TRE de São Paulo e a Prefeitura de Jacareí, a Subprefeitura de São Silvestre conta agora com um posto para a realização do serviço. Entre os dias 19 de agosto e 18 de setembro, o serviço de cadastramento biométrico eleitoral poderá ser realizado na Subprefeitura do Distrito de São Silvestre. O endereço é a Avenida São Gabriel, número 283, no Jardim São Gabriel, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h45. Para fazer a biometria é necessário levar documento de identificação com foto, certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de residência e título de eleitor. Em Jacareí, a biometria também pode ser realizada nos cartórios eleitorais da Rua Olímpio Catão e da Rua Doutor Valdemar Berardinelli, além do Atende Bem Cidadão, que fica no térreo do prédio da Prefeitura.
De agosto, quinta-feira, acontece o 2º Seminário Cervejeiro de Jacareí. O evento é destinado a potenciais empreendedores, microcervejarias, cervejeiros e público interessado. A programação inclui palestras e debates sobre o panorama do mercado da cerveja. A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas até amanhã pelo e-mail desenvolvimento@jacareí.sp.gov.br. O seminário começa às 2h30 da tarde e será realizado no espaço Le Six, que fica na Avenida Eduardo Six, número 333, no Jardim São José. Fica o convite, então, para quem aprecia cerveja, quer conhecer um pouco mais sobre essa questão de Jacareí, a terra da cerveja, que tem o selo já, inclusive. Voltando aqui para falar de esporte, Marta, tem um projeto muito interessante que o Marcelo já falou aqui para a gente quando ele esteve aqui no Bom Dia Jacareí, que é da atuação da Secretaria de Esportes nos asilos aqui da nossa cidade. Inclusive, esse projeto já começou. E como é que tem sido essa experiência para vocês? É uma experiência gratificante, porque o grupo tem desenvolvido várias atividades, né, nos 3 asilos de Jacareí, no Lar da Cássia, no Frederico Ozanam e no Amor e Caridade. E nós já iniciamos em 2, né? E o projeto Boa Idade, ele tem a intenção de fazer atividades recreativas, esportivas, dentro da realidade que a gente encontra em cada asilo, né? Tem pessoas que são acamadas, pessoas que conseguem fazer alguma atividade, então a gente tem todo esse cuidado. Além dessas atividades no asilo, nós costumamos participar também quando ele sai do asilo, numa atividade no Parque da Cidade, enfim, a ideia é dar atendimento, dar parceria para as atividades que o próprio asilo também realiza. É um desafio, né? Porque quando a gente vê essa questão das academias ao ar livre, os idosos eles vão até as academias ou também até a Casa Viva a Vida, que é um ótimo exemplo de locais para praticar exercício físico, o pessoal da terceira idade, mas vocês indo até esses asilos é um desafio, porque vocês lidam diretamente com essa questão da falta da mobilidade, vocês precisam se adaptar e criar mecanismos para atender esse público. A ideia é essa, né? Então a gente utiliza as estratégias de jogos de mesa, jogos gigantes, algumas estafetas com bola, mas tudo assim respeitando a mobilidade de cada um, né? E está sendo muito gostoso, além de poder aprender muita coisa com eles, porque cada um tem uma história muito legal, então vale a pena participar de um programa desse, muito gostoso. Marta, a gente, essa semana, vamos homenagear os profissionais de educação física aqui na Câmara Municipal. Sessão solene a partir das 9 horas aqui na Câmara Municipal, estão todos convidados, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os homenageados. Falo sim. Nós temos aí, né, esse decreto, né, da Lucimar Ponciano, ela pede que a gente indique alguns profissionais da rede, então são alguns da educação física da Secretaria de Esportes, alguns da saúde e da educação, fora das entidades. Então vem JAN, SESI e além dos trabalhos que são feitos com ONGs e tudo mais. Então, são indicados da Secretaria de Esporte, nós teremos aí a Maria do Carmo, a Cristina Escoton, a Alessandra Arnone, né? Temos ainda o seu Alcides, que faz um trabalho de futebol de base, um trabalho voluntário. Teremos o seu Benedito Ávila, que trabalhou muito tempo já lá no JAC, né? E temos o William Rufino, que faz atividade com as corridas em Jacareí, e mais o professor Edélcio, que é o nosso representante aí no futebol dentro da Secretaria de Esportes. E aí os indicados pelas entidades, que ainda não sei quais são, que vocês vão ter oportunidade de estar conhecendo aí no próximo dia, né? Na quarta-feira. Quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Isso. Bom, e o Educa Mais Jacareí oferece vagas para desenho artístico e também estilogravura. As aulas começam no mês que vem, 2 vezes por semana, com turmas nos 2 períodos, de manhã e de tarde. O Educa Mais Jacareí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de desenho artístico e estilogravura. As vagas são para os interessados com idade a partir de 14 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de setembro, das 8 da manhã às 9 da noite, diretamente no Educa Mais Jacareí, ao lado da rodoviária.
Lembrando que é necessário levar documento de identidade com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis para a inscrição. Para saber mais sobre este e outros cursos, basta entrar em contato pelo e-mail emais.jacareí@edujacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 3955-9529. E a gente está falando tanto de exercícios físicos para começar bem a sua semana, assim, segunda-feira, já te motivando a se exercitar e ficar saudável. Você sabia que a falta de exercícios físicos pode ser um fator de risco muito grave para o seu coração, tanto quanto a hipertensão, a diabetes e o tabagismo? Por exemplo, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 70% da população mundial é sedentária. 70%, Marta. E para tratar desse assunto, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado discutiu a importância da prática regular de atividades físicas. Na rua, nas academias, nos clubes, nadando, malhando, caminhando, não importa a atividade física. O que importa mesmo é que o corpo esteja em movimento. Quem já não ouviu falar em boa alimentação, horas de sono e exercícios físicos? Mas a diferença entre saber e fazer é enorme e significa o lamentável ranking brasileiro. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo e, por ironia, o 2º em número de academias, só perdendo para os Estados Unidos. A média do sedentarismo no mundo é de 28%, no Brasil 47%. Isso significa dizer que para alcançarmos a média mundial, precisaríamos tirar do sofá 38 milhões de pessoas. Nesta audiência pública, na Comissão de Assuntos Sociais, representantes do setor público e privado debateram a atividade física e as consequências da inatividade. Combater o sedentarismo é o grande desafio. Uma proposta de combater o sedentarismo, combater esse mal que nos causa muitos danos aí na nossa saúde. A desculpa sempre recai na falta de tempo. Já que todos nós temos 24 horas, a falta de tempo está muito mais numa questão de planejamento do que numa questão de ter ou não ter o tempo. A gente vê que hoje 80% dos adolescentes no mundo não praticam atividades suficientes. E isso significa que, num futuro breve, eles não terão uma velhice saudável e nem feliz. Então, a gente pode predizer, a partir daí, que eles vão ter uma incidência muito grande de obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E os números comprovam: mais atividade física, menos doenças. Quando você fala que o exercício diminui o risco de depressão e demência em 30%, a gente está falando de 11 milhões de pessoas que talvez custassem 11 bilhões de reais para os cofres públicos, né, nesses remédios de uso continuado. E os representantes do poder público e do setor privado sabem bem o problema que temos pela frente. 5,35% das mortes relacionadas ao AVC estão relacionadas à inatividade física. Câncer de colo e reto, 4,3% estão relacionados à inatividade física. Diabetes, principalmente o tipo 2, 3,3% das mortes, do total de mortes, estão relacionadas à inatividade física. Se nós não começamos na base, se nós não começamos no processo educacional, de fazer com que as crianças tenham uma atividade física, tenham uma educação física na escola, devidamente orientada, seja sensibilizada da importância dessa atividade física. Saúde de todos nós, seres humanos, né? E dados aqui alarmantes, 80% dos jovens não praticam atividade física, isso realmente é muito preocupante. Complicado, né? Um número altíssimo e às vezes a gente coloca empecilhos, né? Ah, mas é caro pagar uma academia, é caro fazer uma natação, mas a Prefeitura Municipal oferece oportunidades gratuitas, né, Marta? São mais de 30 modalidades, né, que são realizadas, existem vagas ainda, a pessoa pode procurar os espaços esportivos, né? Em torno de 57 espaços esportivos com professores monitorando a atividade. Então, academias ao ar livre, tem bastante. Então, assim, o importante é quebrar o paradigma, né? Dar o pontapé inicial e começar uma atividade com orientação, isso é importante, uma avaliação médica, mas tem benefícios sim, o resultado é bom, vale a pena começar.
Não só físico, né? Emocional também. Emocional, mental, desestressa. Isso é um equilíbrio, né, ao todo. A gente fala que tem o equilíbrio social, emocional, físico, mental. É um equilíbrio, né, mente sã, corpo sadio, né? Vale a gente estava falando antes do profissional de educação física que vai ser homenageado, faltou um nome, né, para você citar. É o José Guardia, tinha acabado, né, lembrado aqui, e ele é um dos indicados também, porque o Conselho Regional de Educação Física vem também nesse dia, também faz a homenagem, né, para os profissionais. Então, além do decreto, que são os indicados pela Câmara, também tem os indicados pelo CREF, né? E ele é um deles, então vale a pena. E ele está no PAN, né? Ele está lá levando a equipe para a Olímpica da nossa cidade, né? Ele está lá, do nosso Brasil, está lá e tem envolvimento aí de um profissional de educação física de Jacareí como técnico, né? Marta, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. É isso aí, gente. Bom Dia vai ficando por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Bom dia para você e a gente se vê amanhã a partir das 9 horas da manhã.